Bem, olha só, meus queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração já há algum tempo. Vocês sabem que nós estamos no meio de uma campanha de oração, não é assim? Eu gosto desse nome, campanha, porque campanha fala de uma mobilização, de um exército. Eu que servi o exército, e essa palavra para mim ela tem muito sentido, porque campanha fala de movimentações, de alguma coisa que você faz no quartel, no exército. E a igreja é o exército de Deus, amém? E a oração é uma arma de guerra. Então eu acho que esse nome, campanha, tem tudo a ver com a questão da oração. Porque Paulo fala sobre isso. Paulo fala que a nossa luta, ela não é carnal, e logo ela é espiritual. E as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, são espirituais. E a oração é uma das principais, se não a principal arma que nós temos. Eu já falei isso com vocês, que de todas as disciplinas, de todas as práticas, de todos os exercícios que nós praticamos no reino de Deus, eu entendo que a oração é a mais difícil dela e talvez a mais eficaz. É através da oração que nós anulamos os dardos inflamados, as ações malignas, mas é através da oração que nós trabalhamos junto com Deus. É através da oração que nós alcançamos aquilo que nós precisamos. Claro, não é só a oração. Tem outras coisas que estão envolvidas aí, porque não adianta orar e não obedecer, não é assim? Mas a oração está na frente, é o carro forte, é a locomotiva que puxa o trem. E nós estamos aí já há algumas semanas no meio disso tudo. A gente está lendo um livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, um livro que está sendo vendido, ainda deve ter alguns exemplares, Wélio, tem alguns exemplares ainda, R$5. Isso acho que não paga nem o custo do livro, mas um livro muito interessante que ele fala de algumas coisas práticas, e eu já tenho ouvido alguns irmãos o quanto tem sido bom para a vida deles de oração, porque como eu tenho falado, como a gente sabe, né? Nós precisamos aprender a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E nós temos hoje um mestre à nossa disposição que pode nos ensinar a orar, que é o Espírito Santo. Porque lá atrás, quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, Jesus estava fora deles. E ali tudo que eles podiam receber era a instrução. Mas hoje, pelo Espírito Santo, Jesus está em nós. Então o Espírito Santo, ele não é só um mestre que fala de fora. Ele é um mestre que fala dentro de nós também. Ele não é só um mestre que nos diz o que fazer. Na verdade, ele faz também através de nós. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós e intercede em nós também. Então nós precisamos aprender. Se você quer ter resposta de oração, você precisa aprender a orar. E tem algumas mensagens aí que foram ministradas, né, umas semanas atrás, e que isso é falado, né, a oração que Deus atende. E eu queria seguir falando sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Lucas 18. Eu queria ler 2 versículos aqui em Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 1, ele conta uma parábola que os teólogos chamaram de a parábola do juiz Nico. Não sei porquê, né? Os teólogos dão uns nomes que, para mim, isso devia ser um outro nome, porque, na verdade, para mim, o título dessa parábola é o que Lucas diz no versículo 1. Porque ali foi uma conclusão de Lucas. Lucas escreveu esse livro, e quando ele pesquisou acerca do que Jesus falou, porque a gente sabe que Lucas ele não caminhou com Jesus ali pessoalmente, vocês sabem disso, né? Ele era um médico, veio depois, mas ele fez uma pesquisa tanto para escrever o Evangelho, que leva o nome dele, quanto o livro de Atos. O livro de Atos também foi Lucas que escreveu. E ali Lucas entendeu exatamente o que Jesus queria falar com aquela parábola toda. Eu não vou ler a parábola, é outra coisa isso. Mas Lucas começou dizendo assim, olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar sempre, nunca
Para mim, esse deveria ser o título dessa parábola. O dever de orar sempre e nunca esmorecer, porque aqui já diz, né? O cara põe em cima a parábola. Esse título aqui, se sabe que não faz parte dos originais, é teológico, né? E aí a pessoa lá preferiu colocar esse título. Mas aqui é a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque não basta só aprender a orar. Nós precisamos também perseverar na oração. A igreja apostólica, lá de Atos 2, diz que eles perseveravam em 4 coisas, se lembram? Em 4. Na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eu já disse isso, falei, irmãos, a palavra perseverança envolve esforço. Se aquelas coisas fossem simples, naturais, a igreja não precisava perseverar. A gente só precisa perseverar em alguma coisa quando, de alguma forma, nós encontramos obstáculos, dificuldade para isso. Quando encontramos alguma resistência. E a oração, meus irmãos, talvez seja aquilo que o diabo mais resista na igreja. Se tem uma coisa que o diabo odeia, a oração. Você percebe isso claramente quando você fala assim, irmãos, vamos fazer uma reunião de oração. Se fala de celebração, se fala de comunhão, se fala de várias coisas, o quórum, o público sempre é maior. Mas quando você fala oração, parece que é um nome ruim, parece que é, sei lá, o pessoal se assusta com isso. Mas eu sei por quê. Porque orar, meus irmãos, é difícil. Orar é uma disciplina muito difícil. Orar a resistência. Você, quando toma uma decisão de orar, acontece tudo. Aquela pessoa que nunca te visitou aparece na tua casa naquela hora. Aqueles problemas que não acontecem normalmente começam a acontecer. Alguém fica doente. Aí parece que é um efeito contrário. Né? Você começa a orar, os problemas aumentam. Já percebeu isso, não? Quando você começa a orar, os problemas aumentam. E tem gente que desiste. Daí, Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre. Orar também não é uma opção. Embora muita gente escolhe não orar, mas orar é um dever de todo discípulo. Por quê? Por que orar é um dever nosso? É um compromisso. Por que vocês acham? Oi? Eu não ouvi daqui, mas vou dizer. Oi? É um mandamento. Tá. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele nos fez o quê? Reis e sacerdote. Deus te constituiu como rei e como sacerdote. Você é. Eu já falei para a gente acabar com aquele negócio de chamar músico de levita e aquelas pessoas que se dedicam à oração de levita, porque para você ser um levita, você tem que ser judeu e tem que ter nascido na tribo de Levi. Não existe isso. Até porque eu já falei sobre isso também, quero repetir até entrar na tua cabecinha. Quando Deus escolheu a tribo de Levi, se você for ler lá, você vai entender isso. Na verdade, Deus queria que todo Israel, estivesse diante dele, mas o povo temeu. O povo rejeitou isso. O povo escolheu que Moisés se tornasse o intermediador. Quando o povo rejeitou, aí Deus escolheu uma tribo. Porque Deus, na sua soberania, Ele se reserva no direito de preservar os seus planos, o seu propósito. Vocês compreendem isso, não? Se Deus deixasse as coisas simplesmente ao nosso mercê, a nossa escolha, já estava tudo perdido, mas na sua soberania, Deus preserva. Deus que preservou a vida de Noé. E a Bíblia diz isso. Foi Ele que guardou Noé como remanescente. Porque senão todo mundo, inclusive Noé e a família dele, teria se perdido. Mas aí, irmãos, Deus não desistiu disso. Porque o plano dele era que todo Israel tivesse acesso a ele. Criaram uma cortina, fizeram uma cortina que separasse. Mas no dia que Jesus morreu, diz que esse véu foi rasgado. Aquilo que só um homem uma vez por ano tinha acesso. E olha, não era toda a tribo não, tá? O sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Mas um único homem, de uma tribo inteira, de uma nação inteira, uma única vez por ano,
ele entrava diante de Deus. E hoje o véu foi rasgado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. O véu que separava, não separa nós. A luz que outrora apagada, como é que é, Zaninha? Agora brilha e cada dia brilha mais. Isso virou até uma canção. Os mais antigos sabem, né? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, todos nós, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, Deus, ele resolveu, nunca desistiu de cumprir seu plano. E aí na igreja agora, todos nós, não são os pastores que são sacerdotes, isso é mentira. Todos nós somos sacerdotes, amém? Você não precisa mais de nenhum intermediário. Você é o sacerdote da tua própria vida, da tua casa, mas você é sacerdote para a igreja, para os teus vizinhos. Porque você, através de Jesus e através do Espírito Santo, um sacrifício perfeito, uma comunhão perfeita, nós temos acesso a Deus. Daí, irmãos, você como sacerdote, você não tem só o privilégio, você tem o dever de orar sempre. Amém? E nunca esmorecer. Mas vai mais, segue os versos, eu quero ler um outro verso com vocês dentro de Lucas 18. Verso 8 agora, porque Lucas começa falando sobre o sentido da parábola e Jesus conclui a parábola que ele contou. E o que Jesus fala no verso 8, no final da parábola? Ele diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele está falando em relação ao verso 7, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aí ele responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora fica a pergunta para o teu coraçãozinho. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Porque essa pergunta, meus irmãos, tem tudo a ver com os nossos dias. Se nós estamos nos últimos dias, a gente precisa entender o que Jesus fala sobre os últimos dias. Ele falou, quando ele viesse, será que ele encontraria fé? Se Jesus viesse hoje, ele encontraria fé na terra? Mas que fé na terra? É fé em você, porque a fé é pessoal, a fé é no coração. Se Jesus viesse agora, por exemplo, hoje, à noite, ele encontraria fé em você? Essa é a pergunta que eu acho que você tem que responder, porque isso vai fazer toda a diferença quando ele vier. Você pode dizer amém? E você vê que ele relaciona, porque o que tem a ver a conclusão de Jesus com a de Lucas? Eu cheguei ao entendimento seguinte, que a fé que Jesus espera encontrar na terra é a fé que reside naquele que ora e não esmorece. É isso que essa parábola quer dizer. Porque se a parábola era o dever de orar sempre, nunca esmorecer, e se Jesus conclui essa parábola dizendo, quando ele vier encontrar a fé, que fé é essa? É a fé que está naquele que ora e não desiste, que crê, que vai até o final. Você pode dizer amém? E aí eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre isso, sobre a fé que Jesus espera encontrar. Porque a própria Bíblia, ela define o que é fé, não é isso? Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o quê?
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não se baseia em circunstância. A fé, ela está baseada em Deus. É uma convicção, é algo sobrenatural, irmãos. A fé não é algo produzido no homem. É a fé do Filho de Deus. E é uma fé que não duvida. É uma fé que crê até o final, porque só vai alcançar aqueles que perseverarem até o final. Não importa se você creu ontem. O que importa é se você vai estar crendo. Se você continua crendo hoje, porque tem gente que começa a crer e desiste. É como Pedro. Pedro, ele teve fé para começar a andar, mas não teve fé sobre as águas, mas não teve fé para permanecer. Tem gente que crê, mas não permanece crendo, e aí perde. Eu já falei isso aqui para vocês, e vou repetir de novo. Embora nosso Deus seja limitado, mas pelo fato dele ter determinado de fazer as coisas mediante a fé, você pode não alcançar muita coisa porque você não crê, embora ele é ilimitado. Porque Deus se torna para nós a medida da nossa fé. Você pode dizer amém? Daí, se tem fé, as coisas acontecem. Se não tem fé, as coisas não acontecem. Eu queria ler alguns textos para você ver que Jesus ele sempre procura a fé. Isso é Mateus capítulo 9, verso 2. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Olha essa expressão aqui, olha. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. E ele sabe que esse homem foi curado. Então você viu aqui, ó, você vê aqui que Jesus, ele viu a fé daqueles homens, inclusive. Tá, esse é um texto. Vamos agora para Marcos capítulo 10, verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus de estrada fora. Eu poderia ler aqui vários textos com vocês, que vocês percebem a mesma expressão. Jesus, quando ele ia fazer alguma coisa, ele tinha que ver nas pessoas fé. E não era uma fé, era uma fé muito pessoal, porque a expressão é: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé é uma coisa pessoal. Você pode dizer amém? A fé do teu irmão, a fé da tua esposa, a fé do teu marido, a fé do teu filho, a fé da igreja, ela pode te ajudar até um certo ponto. Mas o que vai definir a tua vida é o quanto você tem de fé dentro de você, porque a fé é pessoal. No arrebatamento, meus irmãos, vocês sabem disso. Não adianta você estar num campo com alguém, não adianta você estar deitado numa cama com alguém. Estou falando porque tem mulher que confia na fé do marido e o marido que confia na fé da mulher. O arrebatamento vai ser pessoal. Essa viagem, a gente não vai fazer ela junto com alguém que está do nosso lado, não. Só aqueles que creem que vão subir juntos. Amém? A fé é pessoal. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. E eu queria ler com vocês também 2 versículos que fala da fé, por exemplo, que Jesus ele foi muito tocado quando ele encontrou fé naquelas pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 8, verso 10 e verso 13, conta a história daquele centurião que tinha um servo doente, lembra? E ele mandou inicialmente uma embaixada ir até Jesus, e depois parece que ele mesmo foi ao encontro de Jesus. E quando Jesus falou de ir na casa daquele homem para curar o servo dele, e normalmente isso acontecia, porque você vê que toda vez que Jesus ele operava um sinal, geralmente ele estava próximo à pessoa, ele tocava, né? Se você já estudou sobre isso, você já leu, você vai ver que na maioria das vezes Jesus estava presente ali, estava próximo. E aí teve um momento que ele fez lodo com o próprio saliva e untou os olhos do cego. No caso do leproso, ele tocou no leproso. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ele quis ir lá. Mas aquele centurião, ele disse que ele falou. Ele falou que não precisaria que Jesus fosse lá,
Porque assim como ele era um homem sujeito à autoridade, e ele viu que Jesus tinha autoridade, bastava uma palavra de Jesus e o servo dele foi curado. E aí nesse verso 10, quando Jesus ouviu a declaração desse homem, diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Fé como essa. E o verso 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você vê que aqui o servo, ele foi beneficiado pela fé do centurião, do patrão dele, né, do chefe dele. Mas diz que Jesus se admirou da fé do centurião. Em Mateus capítulo 15, mais adiante um pouquinho, do verso 26 e 28, conta uma outra história de uma mulher cananeia. Eu não sei se você lembra que ela tinha uma filha endemoniada. E no verso 26, diz assim, olha: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque aquela mulher pediu misericórdia, ela pediu ajuda, ela contou a história dela. E Jesus dá uma palavra para aquela mulher, inicialmente parecia muito seca. Jesus deu um corte nela, falou assim: olha, o pão é para os filhos. E ela se humilhou. Ela se colocou na condição de uma cachorrinha que fica na mesa, andando ali, em volta ali, e que come das migalhas. E aí ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua, mais uma vez a expressão, a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha dela ficou sã. Sabe o que me impressionou nesses dois textos? Essas duas histórias, que Jesus se maravilhou com a fé, porque ele procura a fé, ele quer encontrar a fé. Quando ele quer fazer alguma coisa, e até hoje é assim, meus irmãos, se Deus quer fazer alguma coisa, ele se aproxima de nós, ou de você pessoalmente, da igreja, ele olha e quer ver se existe fé. Porque a fé é aquilo que conecta. A fé é aquilo que atrai, é o para-raio que atrai o poder de Deus. Porque ele determinou em fazer dessa maneira. Deus pode fazer qualquer coisa, ele é livre. Mas ele falou e determinou que ele faria as coisas na terra mediante a tua cooperação, a nossa fé. Mas o que me impressiona aqui, eu estava pensando outro dia, eu falei: gente, Jesus não encontrou fé como daquele centurião em Israel, e nem da mulher. Tanto o centurião quanto aquela mulher, eles não eram de Israel. Eles não eram judeus. O centurião era um romano. E essa mulher era uma cananeia. E naquela época era diferente de hoje. Hoje o evangelho ele é pregado a toda criatura. Naquela época só os judeus eles tinham acesso. O gentio não entrava no templo. O gentio não recebia o favor. Mas essas pessoas, elas conseguiram desenvolver uma fé, e aí só Deus sabe como, que deixou Jesus maravilhado, porque é assim que acontece. Quando você, por algum motivo, você desenvolve, você adquire a fé que ele espera, você não só alcança um milagre, mas também você agrada a Deus. Você pode dizer amém? Bem, vamos prosseguir. Porque Jesus ele não só se maravilhou com a fé. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Em relação à fé, tem duas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, que a fé ela tem nível. Eu já falei isso em outros momentos aqui, mas eu posso pegar texto, inclusive, e te mostrar que a fé ela tem nível. Às vezes você não consegue crer o suficiente, como aquele pai daquele filho que se jogava no fogo e na água, que ele começa dizendo que ele cria, e daqui a pouquinho ele pede Jesus para ajudar ele
na incredulidade dele. E eu falei isso, o que eu entendi é que às vezes nós cremos, mas não cremos o suficiente. Porque a fé, ela tem nível, ela tem quantidade, mas a fé também tem qualidade. Nesses dois episódios que Jesus ele se depara com o centurião e com a mulher, o que impressionou ele foi a qualidade da fé daquelas pessoas. Mas tem uma expressão na Bíblia que muita gente deturpa. É quando o Senhor fala que se tivéssemos fé como o grão de mostarda, lembra que ele falou sobre isso? Que a gente transportaria os montes. Tem gente que muda o texto. Tem gente que põe, se nós tivermos fé do tamanho do grão. Não é isso que a Bíblia fala. Esse texto, se você quiser ler depois, está lá em Mateus capítulo 17. Eu vou ler agora aqui para você entender. Pode colocar aí, amada. Mateus 17, do verso 19 ao 20, Jesus diz assim, ó, então os discípulos, se aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez. Ó, deixa eu falar uma coisa contigo. Essa palavra aqui, ó, pequenez, não está no original. Daí as pessoas confundem. O texto aqui, melhor traduzido, seria, por causa da vossa fé, que vocês não foram capazes. Essa palavra pequenez não está. Você pode ir lá e verificar. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, o que está escrito aí? Do tamanho do grão? Oi? Como o grão? Como? As pessoas confundem por causa da palavra pequenez que está antes. É como o grão. O que Jesus estava querendo chamar a atenção não era para o tamanho da fé, mas da qualidade dela. Porque a fé, meus irmãos, às vezes ela duvida. Às vezes a fé ela retrocede. A fé, às vezes, ela não tem consistência. É uma fé ainda superficial. Mas nós podemos desenvolver no Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, você pode tanto aumentar a tua fé, quanto você pode também tornar a tua fé com mais qualidade, com mais substância, para que quando você ore, para quando você creia, as coisas aconteçam. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. Bem, Mateus capítulo 6, verso 30. Você vê que aqui, mais uma vez, Jesus fala da fé. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele está falando lá da ansiedade, pelo que haver de comer, beber e vestir. Depois você pode ler todo o texto. Eu só queria chamar a atenção de vocês para algumas expressões que Jesus fala em relação à fé. E aqui, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, porque o tamanho da fé também define. Naquele episódio, Mateus 8, verso 26, na tempestade, quando os discípulos ficaram apavorados ali, embora eram pescadores experientes, com certeza já tinham experimentado tempestades no mar, mas eles ficaram apavorados. Jesus fala assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se e repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Quer dizer que mais uma vez Jesus repreende os discípulos de que a fé deles não era suficiente, era pequena. E aí, se você quiser ler mais um texto para entender que a fé define muita coisa, está lá em Mateus capítulo 13, versos 57 e 58, quando Jesus vai em Nazaré, que era a cidade em que ele nasceu e viveu grande parte da sua vida. Do verso 57 e 58 diz assim, ó, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, e não fez ali muitos milagres, por causa do quê? Da incredulidade. Eu já falei sobre isso também, só estou te relembrando, que eu já disse, que tem expressões na Bíblia que fala que todos foram curados. Diz que Jesus foi em um determinado lugar, numa cidade, todos foram curados. Existe expressão que muitos foram curados. Mas aqui, diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, foi porque naquele dia Jesus estava meio caído, vocês acham? Estava meio bleblé?
Porque eles não conseguiram crer. Porque eles olharam para o homem, olharam para aquele menino que foi criado ali, filho de José, de Maria, filho do carpinteiro. Eles não receberam Jesus nem como Deus e nem como profeta. Como Deus, ele se despiu, mas ele era um profeta de Deus. E que realizava muitos sinais. Ali ele não pôde operar. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer até aqui, mas o que define a tua vida é o quanto você é capaz de crer. O quanto nós somos capazes de crer. A gente pode passar a vida inteira, meus irmãos, tendo várias necessidades e até culpar Deus por alguma coisa. Porque tem gente que, na sua derrota, acaba usando expressões, não, é vontade de Deus. Não, isso não é para mim. São muitos os conflitos e os pensamentos errados, né, que a gente tem, os sofismas, porque quando a gente não alcança aquilo que a gente espera, aquilo que a gente precisa, a gente começa a ficar sofismado e começa a achar que Deus não nos ama o suficiente, que aquele irmãozinho lá que alcançou, ele é melhor do que eu, ou ele é mais santo do que eu, porque tem gente que acha isso. Eu, quando eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu fiquei muito frustrado porque eu vi gente menos santa do que eu, entendeu? Aquela coisa de você se medir por alguém, né? Você acha que você é mais santo, que você ora mais, e na tua cabeça você não peca tanto, embora... Tadinho, né? E eu comecei a julgar. Eu comecei a ficar triste com Deus, porque eu achava que Deus não queria aquilo para a minha vida. Eu já contei para vocês o processo da minha vida, como é que Deus teve que me quebrantar e me ensinar, né, esse negócio. Mas eu me lembro, eu nasci numa igreja pentecostal, a coisa foi tão difícil, meus irmãos, tão difícil, eu estava com meu coração tão amargurado, que eu me lembro que um dia Deus levantou um profeta que não sabia de nada. E me deu-lhe uma varada. E o Senhor falou comigo assim tão claramente, você está me culpando disso? Não foi com essas palavras, eu estou parafraseando aqui, tá? Ele falou, eu não tenho culpa. Só que às vezes a gente culpa Deus por não ter alcançado. Só que o problema da gente não ter alcançado é porque, pode ser por outros motivos, tá? Existem outros. Mas um deles é porque você ainda não crê como deveria. Você não crê o suficiente. Ou então você começa crendo e desiste no meio do caminho, porque isso acontece. E isso se aplica em tudo. Você pode viver uma vida frustrada, mas a culpa é nossa, a culpa é tua, não é de Deus. Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus, eu já falei isso aqui também, teve um pastor lá na Bahia que um dia foi para Deus, assim, muito frustrado, como eu estava lá atrás, muito choroso, porque ele tinha um irmão que ele admirava, e falou assim, Senhor, mas como é que é essa história? Esse homem cheio de Deus aí, tu tem filho predileto? O cara perguntou isso para Deus. E o Senhor falou, não, meu filho, eu não tenho um filho predileto, eu tenho um filho que me prefere mais. E aquele que me prefere mais, me busca mais. E isso define. Isso define. Porque a tua fé é definida pelas tuas escolhas. Por aquilo que você ocupa a tua vida, a tua mente. É assim ou não? Oi? Então a gente não pode culpar Deus. A gente não pode achar que Deus não quer nos dar. Essa coisa, por exemplo, da enfermidade. Eu sei que é uma luta sobre isso. Mas toda vez que a gente ora por um doente, pode ser aquele doente mais doente. A gente sempre ora para Deus levantar. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz lá em Isaías, e depois Jesus faz citações diretas do livro de Isaías, diz que Jesus levou sobre ele quantas enfermidades, meus irmãos? E pelas pisaduras dele nós fomos. Os evangelhos, registrando lá o envio de Jesus, principalmente no livro de Marcos, que diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Quem falou essas coisas foi quem? Quem falou isso? Jesus. Quem foi que disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez? Quem falou? Jesus. E aí que a gente tem que ficar. Ah, Cláudio, mas nós oramos intensamente, alguém morreu.
Existe, claro, as exceções. A gente não ignora isso. Mas a gente não pode fazer da exceção a regra. E nem da regra a exceção. Porque a regra é que Jesus levou sobre ele toda a enfermidade. E pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Agora, nós somos capazes de crer nisso? Se não somos, nós temos que ir atrás dessa fé. Vocês concordam comigo ou não? A gente não tem que ficar aqui se desculpando, se justificando, querendo explicar aquilo que não se explica. Eu prefiro sempre achar, meus irmãos, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todo homem se torna mentiroso e Deus sempre verdadeiro, não é assim? Então, Deus está sempre com a verdade. Quando eu estou em crise, eu já vou com esse entendimento. Falo assim, Ele é verdadeiro, tem alguma coisa em mim. Está faltando alguma coisa. Ou, de repente, pode ser um plano de Deus, porque eu sei também que Deus pode usar determinadas coisas para te quebrantar o coração. Mas isso também não é para a vida inteira. Porque quando Deus alcança o desejo do coração dele em relação a alguma coisa, ele te tira do deserto. Aquele problema que às vezes Deus pode estar usando para te trazer para ele, isso a gente vê também. Porque tem gente que só se quebranta, só se rende quando está passando por uma dificuldade. Mas você não pode ver assim, meu amado. Você tem que se quebrantar. Você não pode ser como uma criança, como teu filho, que só te ouve quando você dá varadinha no bumbum dele. Não é assim? Você tem que crescer e amadurecer para que você possa viver tudo aquilo que Deus escreveu para a tua vida, para as nossas vidas. Eu sei que é assim. E eu tenho ido em busca disso. E queria te convidar para você fazer essa viagem juntamente comigo. Amém? Bem, a pergunta é, como obter essa fé que Jesus espera encontrar? Porque essa fé não é só uma fé para você operar sinais, milagres, para você alcançar coisas pessoais, você orar por alguém. Essa fé é aquela fé que ele espera encontrar na volta dele, no arrebatamento dele. Então, meus irmãos, essa fé não é uma questão de capricho, nem a questão de preferência. Essa fé é fundamental. Você pode dizer amém? Então, fica com isso. Bem, essa fé ela pode ser obtida através da oração, e é exatamente o que nós estamos fazendo nesses dias. Lucas 17, do verso 3 ao 6, coloca lá, amada, para poder os irmãos verem isso. Porque a fé, ela aumenta, ela cresce quando você ora, quando você pede. E esse texto de Lucas 17, do verso 3 ao verso 6, Jesus diz assim, olha, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí o verso seguinte diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram ao Senhor? Aumenta-nos a fé. Respondeu Jesus, se tiverdes fé, mais uma vez aqui, é do tamanho? Se tiverdes fé, como? O grão de mostarda, direis essa moreira, arranca-te, transplanta no mar, ela vos obedecerá. Presta atenção aqui, olha, nessa história aqui. Jesus falou sobre a questão do perdão. Perdoar é uma coisa, é fácil ou difícil perdoar, meus irmãos? É difícil. Porque o perdoar envolve uma série de coisas. Mas o perdão, ele é principalmente uma escolha. A gente já falou sobre isso. Você não precisa sentir alguma coisa para perdoar, porque o perdão, ele não é por sentimento. Porque se ele fosse por sentimento, logo ele não poderia ser um mandamento. Todo mandamento, ele é obedecido por fé. O perdão é uma escolha que você faz, de considerar que aquela pessoa não te deve mais nada. Não é assim? Que a dívida dela está paga. E muitas vezes quem paga essa dívida é você. É você que sofre no lugar, é você que arca com todas as consequências porque você simplesmente perdoou. Mas o perdão é por fé. E aqui, quando os discípulos ouviram que eles tinham que perdoar, quantas vezes?
7 vezes no dia. Não é assim? Não, está aqui, 7 vezes também. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas a gente sabe que essa medida é muito maior. Jesus chegou a falar de 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Eu não acho que alguém erra tanto com a pessoa tantas vezes. Eu acho que o que Jesus está querendo dizer é que você tem que perdoar sempre. E Jesus não falou da qualidade, né? Qualidade não, ele não falou em que circunstância esse perdão iria acontecer. Eu já vi na internet, já vi isso também, acompanhando, de mãe perdoar o assassino do filho. Porque Jesus não disse, não perdoa se o cara te der um toquezinho. É tudo. E a gente sabe que isso é possível. Mas não é possível por sentimento, é possível por fé. Quando os discípulos eles foram confrontados, não só pela quantidade, mas também porque você tem que perdoar sempre, o que eles fizeram? Eles reconheceram que eles não tinham fé para isso. E eles oraram. Eles pediram. Quando você reconhece que você não crê ainda, que a tua fé ela não é forte para alcançar, você tem que se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa da minha incredulidade, porque incredulidade é pecado. Não sei se vocês lembram. Não crer em Jesus é pecado. E você já chega diante dele pedindo perdão, mas chega diante dele também pedindo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta. Aumenta porque eu não consigo crer. Eu não estou crendo de todo o coração. Me ajuda a crer. Então, pela oração, nós podemos aumentar a nossa fé. Amém? Está aqui, claro, no texto. Eu não estou inventando nada. Mas abre agora a tua palavra comigo, tua Bíblia, em Romanos 10, do verso 16 do verso 17. Eu quero falar contigo de uma outra coisa. Eu acho que é aqui que eu quero dar um enfoquezinho melhor, embora eu não vou levar muito mais tempo. Porque eu queria te lembrar que nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que inclusive foi o que gerou essa coisa da oração entre nós. Não sei se vocês lembram. Eu comecei a compartilhar com vocês sobre o caminho de volta que nós precisamos fazer. Lembra? Que é um caminho de voltar à prática das primeiras obras. Lembra disso? E eu comecei a falar sobre isso, sobre as primeiras obras, que agora voltar ao primeiro amor, aquela condição que nós nunca deveríamos ter deixado, aqueles que já provaram, né? Agora essa volta, esse caminho de volta, é a gente restaurando na nossa vida a prática de alguma coisa que nós fazíamos e deixamos de fazer. E eu conversei com vocês que uma dessas práticas é a oração. Porque quando alguém está amando profundamente a Deus, essa pessoa quer estar com Ele sempre, quer ter comunhão, quer ter intimidade, quer estar a sós com Deus, mas não é só a sós com Deus. Em todo o contexto de oração, onde as pessoas estão buscando a Deus, a gente está lá. E eu sei que é assim. Se você um dia nasceu de novo, e você viveu essa coisa do primeiro amor, eu sei que contigo foi exatamente assim. Quando eu olho hoje essa dificuldade dos irmãos de estarem orando, o que me vem ao coração, meus irmãos, é aquilo que eu falei com vocês, é o que Jesus fala lá em Mateus 24, que ele fala que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E o amor ali é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Quando Deus começa a se esfriar em nós, ou quando a gente começa a esfriar o coração, porque a gente está indo para longe de Deus, nosso coração está se afastando dele, aquelas práticas que é fruto evidente de que Deus está ali. É impossível o coração de alguém estar ardendo, cheio do Espírito Santo, e essa pessoa ela não tem desejo, ela não tem a prática. Mais do que desejo, estou falando que em algum momento você pode acordar ou estar atravessando um problema que você não tem desejo, mas você faz porque você sabe que é importante. Mas é impossível o coração de alguém que está cheio do amor de Deus não querer estar com Deus, tanto pessoalmente quanto no meio da igreja, em qualquer contexto. E quando a gente olha isso, como eu falei, eu
fico preocupado, fico pesado, porque eu lembro do que Jesus falou. Porque esse é o quadro também que vai acontecer, porque está escrito. O amor de quase todos se esfriaria. Quase todos. Eu não quero fazer parte disso. E aí eu tenho que perseverar. Eu tenho que fazer esse caminho de volta. Eu tenho que ir para Deus. E aí eu falei sobre oração. Mas olha só o que diz Romanos 10, versos 16 e 17. Eu não vou ler todo o capítulo, infelizmente, né, porque parece que eu estou... Né, mas, enfim, está aqui. Ó. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão atualizada. Eu não sei se tem alguém aqui que tem a versão corrigida. Tem alguém aqui que tem a versão corrigida? Você tem, né? Na versão corrigida, não diz que a fé vem pela pregação, diz que a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Eu fui dar uma checada nisso, meus irmãos. De verdade, a expressão que está, a palavra que está no grego, não é pregação, é ouvir. É o órgão da audição. Porque eu tinha um problema com isso. Por que, Cláudio? A fé não vem pela pregação? Vem. Porque a pregação você ouve também. Mas a fé não vem só por pregação. Eu já contei para vocês uma experiência que eu estava aqui, Deus me curou. Quando o Espírito Santo me falou, naquela hora ali, eu criei, o milagre aconteceu. A fé, ela não vem só, ela não vem pela pregação somente. E o texto que está no original, mais coerente com a tradução, é esse texto da Revista e Corrigida. Diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Preste atenção aqui. O que você quer falar com isso, Cláudio? Eu quero falar com isso o seguinte, que a fé que nós precisamos desenvolver, crescer, é uma fé que vem pela oração, mas é uma fé também que vem pela palavra, pelas Escrituras, pela Bíblia. Não existe fé, meus irmãos, fora da palavra. Tem gente que inventa coisa, tem profeta que se levanta no meio da igreja e fica dizendo o que Deus não falou. Se você quer saber se uma profecia, se uma pregação, se uma palavra, ela é verdadeira, confere ela com as Escrituras. Porque nada, alguém não pode falar em nome de Jesus e falar fora do que está escrito. E isso é muito importante vocês saberem e terem esse zelo. Paulo chega a elogiar os crentes de Bereia, porque enquanto ele falava, diz que os crentes lá conferiam. E como a gente sabe que nos últimos dias, a maior arma do diabo vai ser o engano na palavra, criando os desvios, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, é fundamental para a tua vida. É fundamental para a tua fé. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Mas infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas, eu chego a dizer isso, embora não estou julgando você, mas pelas nossas andanças e pastoreio, a gente percebe que a maioria das pessoas, eles não leem a palavra como deveriam. Tem gente que lê a palavra, podia até marcar no calendário. Um dia eu ouvi uma história, que eu não sei se é uma piada ou uma história, mas, bem, pode ficar como uma piada, uma história. Diz que o pastor foi na casa de uma irmã, que era costureira, e ele quis fazer uma prova se ela já ouviu essa história, não? Se ela lia a palavra? Vou te contar então. Já ouviu, né? Então vai relembrar. Diz que ele foi visitar uma irmãzinha que era costureira, ele queria saber se ela lia a palavra. O que ele fez? Ele pegou a tesoura dela, que ela usava para costurar, e escondeu dentro da Bíblia. E diz que um tempo depois ele voltou, a irmã estava desesperada procurando a tesoura e não achava de jeito nenhum. Claro. Mas por que ela não achava de jeito nenhum? Porque ela não lia a palavra. Porque se ela lesse a Bíblia, ela encontraria
a tesoura, né? Não é uma piada, até porque eu não sei contar piada, né, meus irmãos? Eu sou muito fraco em piada. Agora vocês riem, né? Mas tá rindo de mim, mas tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa contigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não pega a Bíblia? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não pega a palavra? Tem gente que se comesse, se alimentasse, como lê a Bíblia, ou está muito espiritual, ou está morto há muito tempo. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque você não consegue crer naquilo que você não sabe. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos lembraria de todas as coisas. Mas como o Espírito Santo vai te lembrar de coisa que você nunca leu? Vai te lembrar do quê? Porque lembrar, meus irmãos, é um exercício da mente de um fato que você viveu, de uma experiência. Você não lembra do que você não passou, isso não existe. Mas você só pode ser lembrado daquilo que você viveu. Como o Espírito Santo vai te lembrar de coisa que você não sabe? Como você vai orar em cima da palavra? Vocês lembram que eu ministrei uma palavra um tempo atrás? Eu acho que o título eu sou ruim de título pra caramba também. Eu acho que é a oração que Deus atende, foi isso que eu falei? E um dos pontos ali é orar em cima da vontade de Deus, e a vontade de Deus está aqui na palavra, está na Bíblia. Como você vai orar com fé em cima da vontade de Deus que você não conhece, que você não sabe? E você não pode orar. E você também não pode crer, porque você não conhece. Você não sabe. Tem gente que tem anos no meio da igreja, nunca leu a Bíblia toda. Mas leu um montão de sujeira, porque sabe qual é o problema nosso? Principalmente as gerações mais novas. Não estou querendo jogar a conta no colo de vocês não, tá? Mas as gerações mais novas é assim, se enche de um montão de lixo. Às vezes lê livro dessa grossura de romance. Acompanha todos os seriados do Netflix. Mas não conhece a palavra. E você vê claramente, meus irmãos, porque quando você conhece a palavra, e a palavra está em você, você olha para ele e você percebe que ele conhece a palavra. Você percebe que alguém conhece a palavra quando fala. Existe muito humanismo hoje no meio da igreja. Tem coisa que os irmãos replicam na internet, que dá vontade, meus irmãos, de... Lembra aquela expressão, puxar o tubo? A expressão antiga, nossa. Os irmãos replicam porque eu recebo. Outro dia eu estava conversando com o irmão, fala, querido, dá uma olhada melhor no que você replica, cara. Tem coisa que é bonita, mas o bonito, irmãos, nem sempre é verdadeiro. Existem videozinhos na internet, bonitinhos, mas não resiste nem um minuto você submeter aquilo às Escrituras. É humano, humanista. A mente das pessoas hoje está cheia de conceito humanista. E aí, a gente não se admira de muita gente no meio da igreja, quando fala sobre casamentos homossexuais, o cara dá uma palavra que torta. Mas não é só isso. Não é só isso. E tem gente que replica isso. Tem gente que come essas coisas, mas não é só. Eu vou aliviar um pouco as gerações mais novas. Futebol. Tem gente que vê futebol direto. Quer ver outra coisa? Jornal. Programa de jornalismo. Não tem que estar informado. Está informado no que está acontecendo lá fora e parece que... Eu não acho que... Você liga a televisão, você vai ouvir as mesmas notícias, só muda os personagens, né? E a gente morreu, e não sei o quê, e papapá, e é o presidente lá dos Estados Unidos começa a fazer umas coisas. É sempre as mesmas coisas. Você está atualizado no que está acontecendo, mas está desatualizado na tua fé, na palavra, nas Escrituras, na vontade de Deus. E aí você está passando um problema e culpa a Deus, porque a coisa não acontece, e não sei o que, não sabe o que fazer, faz um montão de besteira na tua vida, porque você não conhece a vontade de Deus. Não conhece.
O Espírito Santo não pode operar em você, através de você, porque você não crê, mas não crê, porque você não sabe. Não lê. Se enche de um montão de coisa, embora a Bíblia fala que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, lembra? Tudo aquilo que é amável, de boa fama, faz uma relação nisso, você deve estar pensando. Meus irmãos, em nome de Jesus, acorda. Enche a tua cabeça, a tua mente, da palavra de Deus. O máximo que você puder. Existem irmãos nossos hoje, que estão presos há muitos anos numa cadeia, que não tem acesso a uma página. Eles têm que esconder uma página da Bíblia. De vez em quando rola vídeo na internet. Outro dia eu vi, chegando uma mala de Bíblia. Não sei quanto tempo tem esse vídeo, mas não é uma coisa antigona. Lá no meio dos chineses, os caras chorando, agarrando a Bíblia, sabe, como um presente. Você já leu a história da Bíblia, de como ela chegou a nós? Faz uma pesquisa. Você sabe quantas pessoas morreram para que a palavra chegasse a você? E para que você botasse hoje lá no negócio, lá no Salmo 91 aberto, como se fosse te guardar de alguma coisa. Muita gente morreu, muita gente deu a vida por causa da palavra. Jesus é a palavra, meus irmãos. O Espírito Santo, ele faz você ouvir na palavra. Eu estava falando isso com os irmãos, falei, irmãos, eu estava contando para eles o meu entendimento desse texto, que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra. Tem uma coisa aí, não é isso? Eu vou falar a você o que eu creio, porque eu já vivi isso várias vezes. A Bíblia, em si, é um livro. Ele se torna vivo quando o Espírito Santo pega o que está aqui e enche teu coração de convicção. Você lembra do que nós lemos lá, do que é a fé? Que a fé é o firme fundamento, lembra? Das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Como é que é isso, Cláudio? Eu vou dizer a você como é que é. O Espírito Santo, que é alguém que habita em você, se você nasceu de novo, que está entre nós, ele pega o que está nesse livro aqui, ó, pega, às vezes, um texto aqui, pega uma situação, pega uma frase, uma sentença, e esse Espírito Santo enche teu coração com essa palavra, e você crê. Nesse dia que eu falei para vocês que eu estava ali, numa reunião de oração, e que eu tinha uma enfermidade que já tinha 3 meses, uma dor insuportável. Pegava daqui, meu braço inteiro era dormente. Eu já tinha tomado injeções de corticoide, porque a gente vai orando, a gente ora, mas a dor é uma coisa insuportável, você quer ficar livre dela. E eu tomava a injeção que só podia tomar uma por mês, a cada 30 dias, nada. Um dia eu estou sentado ali, essa reunião era nesse sentido aqui, tinha uma reunião toda quarta-feira aqui que nós fazíamos, Modesto era o cara que conduzia essa reunião. Eu estou sentadinho ali, Modesto falando, nem sei o que Modesto estava falando naquele dia. Estava sentindo muita dor. Desculpa, tá, Modesto? Estou confessando aqui publicamente. Mas na hora, meus irmãos, eu estava ali com muita dor. Essa dor, ela só amenizava quando eu deitava e botava o braço aqui em cima. Eu falei, meu Deus, começou a me dar pânico. Eu falei, vou ficar escravo desse negócio, agora eu vou parecer até... Vou ter que me carregar para tudo quanto é lugar, igual aquele doente lá. Assim, uma dor insuportável, dá até enjoo, dá tonteira, uma dor horrível. Aí eu estou ali sentindo muita dor, com meus olhos fechados. Aí o Espírito Santo falou assim, irmãos, a fé sem obra é morta. Isso está em algum lugar? Oi? Está em algum lugar? Está onde? Tiago? Está em Tiago? Está na Bíblia? Se eu não tivesse lido, o Espírito Santo me lembraria desse texto? E eu estaria como até hoje, meus irmãos? De repente pregando aqui deitado, né? Para vocês. Ou quem sabe já tinha piorado. Nessa hora, que essa palavra, que o Espírito Santo me fez ouvir, a Bíblia, eu criei. Como é que você creu, Cláudio? Não sei. É uma coisa que acontece em você, sobrenatural, eu criei. E quando eu criei, meus irmãos, nessa hora meus olhos se abriram. Eu vi o quê? Continuei não prestando atenção, Modesto, no que estava falando. Eu comecei a ver na Bíblia, meus irmãos, vários
vários milagres que aconteceram, onde a pessoa que era curada, ela teve que fazer alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer o quê? Teve que tocar em Jesus. O homem que estava aleijado lá, 38 anos, ele teve que se levantar e pegar a cama. O outro teve que lavar os olhos. O outro teve que se apresentar ao sumo sacerdote, o leproso. E eu comecei a ver que, na verdade, a obra, que quando a fé estava ali, sempre havia uma obra. A obra da fé. A obra da fé, porque a fé, ela te leva a realizar alguma coisa. Ela te posiciona. E aí, quando eu vi isso na minha cabeça, comecei a ver, falei, meu Deus, a fé sem obra é morta. E a obra pode ser até uma declaração. Você lembra aquela mulher cananeia? Quando ela abriu a boca e falou que os cachorrinhos, ali foi uma obra da fé, porque a palavra, a fala, a tua fala, também é uma obra da fé. Quer ver? Tem gente que só murmura. Tem gente que só se queixa. Não, isso não é para mim. Eu não consigo. Isso é resultado do quê? Da fé que ela tem. É o resultado da fé que ela tem. Mas quando você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso é uma manifestação do que você crê. Porque a fé, enquanto está em nós, é uma convicção. Mas ela se manifesta quando você abre a tua boca e fala. Não foi pela palavra de Deus que as coisas foram criadas? Você acha que Deus, ele não tem fé? Mas nada do que foi criado aconteceu até que Deus falasse. Isso é uma obra da fé. E essa obra, ela tem que estar de acordo com a palavra. Você tem que declarar o que está na palavra. Mas às vezes não é só falar, às vezes é levantar, às vezes é agir, às vezes é fazer alguma coisa. Não é assim? E é assim, meus irmãos, ou não? Alguns poucos creem. Graças a Deus. Alguns estão me entendendo. Naquela hora, meus irmãos, meu coração foi cheio da fé. Porque eu ouvi, o Espírito Santo me fez ouvir, e eu ouvi aonde? No seriado do Netflix, no Jornal Nacional, William Bonner, eu vi a voz de William Bonner. A palavra. Aí nessa hora eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu não fazia, tinha pelo menos uns 3 meses. O que era? Era isso aqui, ó. Coisa tão simples, né? Mas quando você perde, meus irmãos, você dá um valor. Eu ergui meus braços e adorei a Deus. E quando eu ergui meus braços e adorei a Deus, meus irmãos, no coração cheio de fé, o poder de Deus se manifestou para a glória dele, porque Deus é fiel. Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. O Senhor é bom. Aquele que não negou o seu único filho, porventura não vai te dar as demais coisas? Aquele que foi capaz de sacrificar o seu único filho por você, ele vai te negar alguma coisa? Palavra. Bem, eu prossigo outro dia, acho que a hora foi, né, Modesto? Não, mas tem que ser aos poucos, até para que a gente possa digerir. Eu estou falando, sabe o quê? Senão daqui a pouquinho, a gente está falando sobre oração, ninguém está orando. Você está orando? Você tem gasto tempo com Deus em oração? Porque é isso que a gente está aprendendo, meus irmãos, quem está ouvindo. Tem que praticar. Mas agora, você precisa também conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra é pão. Tem gente fraca, porque não se alimenta. Quando você abrir as Escrituras, não leia a Bíblia como um livro qualquer. Leia a Bíblia em oração. Inclusive, esse tempo de quarto, de oração, tem gente que confunde. Tem gente que acha que você fica ali no quarto, ali um tempo, falando, porque tu não sabe mais do que falar, e repete, né? Esse período de quarto, meus irmãos, é um período que você fala com Deus, e fala às vezes até pouco, que você lê. Quando você vai para o teu quarto, você leva a tua Bíblia, e você associa ao que você vai falar, ao que você lê, e você também traz outras disciplinas, como meditação.
E você, agora, que é um momento que você está falando, tem hora que você para e você vai meditar no que está escrito, você lê o que está escrito. Tem um momento que você fica em silêncio, que você não fala, que você não lê, você só para. Uma coisa chamada solitude. E você vê que à medida que você vai exercitando essa voz de Deus, porque Deus fala sempre, Deus está sempre falando, o Espírito Santo está dentro de nós, a gente não ouve, sabe por quê? Porque a gente não para ouvi-lo, a gente não ouve porque a gente não desenvolve essa sensibilidade, e aí você tem que entrar no teu quarto, você tem que estar em silêncio, porque a voz de Deus, ela não é no holofote, a voz de Deus, às vezes é um súcio. Lembra de Elias na caverna? É um súcio. E eu posso te garantir, meus irmãos, posso te garantir, meu irmão, minha irmã, que Deus quer falar contigo hoje. Deus quer falar contigo sempre. E olha, isso é verdade, isso não é história. Eu não estou te contando mentira, não. Esse cara está inventando essa história. Isso é verdadeiro. E à medida que você vai ouvindo, você vai ficando maravilhado. E você vai exercitando isso. E você vai se entregando a isso. À medida que você vai ouvindo, você é cheio, porque é impossível Deus falar com alguém e essa pessoa não é cheia. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer isso. Há quanto tempo você não lê essa palavra? Há quanto tempo? Como é que você espera ter fé, a fé que ele procura?